Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Jamila Crochê por aqui e mostrar para vocês a minha produção, umas comprinhas que fiz e falar um pouco dos projetos futuros. Bem, inicialmente finalizei aquele tapetinho de pedacinhos, ficou bem coloridinho, tá mega cheiroso, já tá finalizado. Ainda não tive tempo de mostrar ele para a pessoa que eu acho que vai ficar com ele. Mas eu estava também pensando em fazer outros e mostrar mais opções para que a senhorinha consiga escolher e eu não fique zerada aqui na minha pronta entrega. Tenha um tapetinho para alguém que chegue de última hora perguntando o que eu tenho feito. É difícil, geralmente eu recebo encomendas, mas não é impossível, acontece. Terminei também o jogo de passadeira. Ficou 1,30 m. Finalizadinho, eu vou já arrematar e colocar o cheirinho pra enviar. Acho que ainda hoje, se eu conseguir, ainda hoje eu envio pra cliente. E ficou assim. Aconteceu uma coisa nessa passadeira que eu não consigo explicar. Ficou ótimo, o peso dela maravilhoso, porque eu fiz ela com um cone desse aqui, ó. Exatamente um cone igual a esse, de 627 metros. E foi o suficiente, mas também só deu para finalizar. Sobrou 1,5 m de barbante somente. E ela tava numa espessura boa, ficou um peso excelente. Ficou pesando o quê? 600 gramas, né? Ficou muito boa. Porém, para os 3 tapetes menores, eu abri o de 1 kg. E me sobrou esse aqui, de 1 kg. E eu achei mais fina. Não me perguntem por quê, o que aconteceu. E são 3, pessoal. 3, olha, 3 tapetes menores. Tá meio assim, porque eu acabei de fazer. Ainda nem arrematei, nem coloquei para descansar, nem nada. Mas olha só, eu achei que tá muito levinho. Eu queria que tivesse ficado igualzinho a passadeira maior. Vocês conseguem ver que ela tá assim mais durinha? Trabalhei com a mesma agulha, usando o fio da mesma marca, só que o de 1 kg eu achei que veio um pouquinho mais fino. E aí, ficou assim, um pouquinho mais molinho. Até pensei em pegar uma agulha menor, só que fiquei com medo de ter que trabalhar muitas carreiras a mais para conseguir um tamanho bom. E aí depois que a gente já tá lá na produção, a gente não quer perder tempo com o experimento, não. A gente quer terminar e entregar, né? Olha só. Com um tamanho bom, ficou uns 60 e... Deixa eu ver, não sei se a minha fita tá por aqui. Mas ficou um tamanho bacana, olha só. Aqui eu faço a parte do bico só com uma correntinha de separação. Todo tapete trabalhado com 2, quando chega aqui eu faço só uma. Porque eu aprendi que assim o caimento fica melhor, não fica querendo embabadar. Já fiz muito tapete retangular em que a lateral fica meio querendo dar uma embabadazinha. Isso aí mesmo. E essa aqui, olha só, ela não fica. Fica toda certinho. O modelo foi a cliente que escolheu, através de uma foto de um outro trabalho meu. Então eu vou tirar foto desse também, para colocar lá no meu catálogo. E aí eu tenho, agora mesmo, nesse momento eu já vou iniciar uma produção de um jogo de banheiro simples de 3 peças, tampa do vaso, pé do vaso e pé da pia, na cor laranja com cru. Já vou usar esse cru aqui. Por que eu adquiri mais um? Esse aqui
tenho um jogo de passadeira, em que as medidas também são personalizadas, de acordo com o que a cliente escolheu. São 2 tapetes pequenos de 80 e um tapete grande de 1,5. E aí eu acho que esses 600 gramas aqui vai dar para fazer a base desses tapetes retangular. Estou bem ansiosa para começar. Ele vai ser continuado no amarelo. E só tem flores rasteiras e a base no cru e todo o resto no amarelo. Lá ele tem 2 carreiras em cada tapete do amarelo mostarda, se não me engano, pela foto. Só que eu não vou fazer, eu vou seguir ele todo de um amarelo só, porque eu não tenho mais amarelo mostarda. E tem laranja, enfim, mas acho que para essa produção é melhor fazer só com o tom de amarelo do que misturar com outra cor que não fique muito bacana. Então vai ser feito dessa forma, meu cliente já está ciente e já está ansiosa aguardando. Então adquiri o cone pequeno de 600, adquiri também o supremo de 1 kg no verde bandeira e tá faltando o amarelo e o amarelo canário, que eu não sei onde eu coloquei. De barbante grande foram esses. Gente do céu, não é possível. Porque eu tenho um amarelo aqui, vou pegar aqui pra vocês verem. Tava lá na estante, olha só. Eu já tenho esse aqui, só que ele já tá mexido. E eu também achei que ele não ia dar, esse aqui é Euro Roma. Aí eu comprei esse outro aqui e acho que eles são compatíveis. Qualquer coisa, se eu achar que vai dar diferença, olhando assim pessoalmente não tá dando não. Tá bem parecido. Mas se eu achar que vai dar diferença, eu faço 5 carreiras nesse aqui e faço o restante nessa em todos os tapetes. Porque se der alguma diferençazinha vai ficar igual em todos os outros. São estratégias, pessoal. Tem que ter estratégia porque senão a gente não consegue lucrar. Pelo menos eu aqui não posso esbanjar muito com material. Tem que ser bem regrado, bem calculado. Então, aqui tem 1 kg. Aqui deve ter mais ou menos uns 800 e alguma coisa. Então, esse material aqui, acredito que vai ser suficiente para fazer o jogo de passadeira. Lembrando que são 2 tapetes de 80 e a passadeira de 1,5. Não é pequeno. E retangular gasta um pouco mais também, né? Adquiri também o mescladinho que eu vou usar também nesse jogo amarelo. Lá na foto que ela me mandou, era um tonzinho de salmão com marrom. Como eu não consegui encontrar, eu fiquei... Ficou escuro aqui agora com esse barbante. Fiquei satisfeita com esse aqui. Achei muito bonito. Tá aqui descrito só como marrom. Da Milano. Milano Euro Roma, né? E o verdinho, sempre eu fico no Floresta, até porque eu já tenho o restante de Floresta aqui. E aí eu já posso começar usando o outro e abrir esse só quando acabar 100% do outro. Mais uma estratégia para que eu não compre vários tons de verde e depois fique com várias sobras que não dá para usar. E a comprinha foi isso, pessoal. Agora eu vou arrematar aqui meu jogo de passadeira, todo no cru. Gente, eu não sei o que vocês acham, mas eu penso que tapete no cru é muito mais elegante do que qualquer outra cor. Olha só. Olha só isso. Esse jogo aqui, pessoal, ele vai sair pra mim aqui. Vai sair aqui do meu ateliê. Vai sair por R$120. São 3 mais a passadeira. 120. Todo no fio 6. O fio utilizado foi todo esse fio supremo.
Eu sei que tá abaixo do valor, mas como eu consigo vender, já falei pra vocês que aqui na minha região as coisas são um pouquinho mais difíceis, mas tem dado certo pra mim. Às vezes eu nem gosto muito de falar preço, não porque eu não suporte críticas, eu já passei da fase de me importar muito com críticas, mas assim, porque cada região tem a sua diversidade, né? Cada região tem a maneira de poder aquisitivo diferente. Então, pode ser que vocês fiquem abismados com o preço baixo, pode ser que vocês achem que eu estou tendo prejuízo, mas não estou não. Só não lucro o suficiente para construir uma casa, não lucro o suficiente para fazer uma unha, gel, por exemplo. Não lucro esse tanto não. Eu lucro o suficiente para comprar alguma besteirinha, pagar uma prestaçãozinha barata de alguma coisa que eu comprei e novamente comprar meus barbantes. E eu não posso sair do foco. Mas também não trabalho tanto assim, pessoal. Trabalho bem devagar. Eu tenho um bebê de 1 ano e 2 meses. Eu trabalho devagar sim. Às vezes ele não deixa. Esse cru aqui mesmo foi um problema. Porque é uma cor clara. E aqui a gente mora na roça, o piso grosso, a poeira, como vocês estão vendo aí o telhado. Então ele suja a mãozinha e queria toda hora vir pra tirar o crochê da minha mão, porque ele fica sentindo que tá ficando de lado por causa do crochê. Aí eu acho, né? Não sei. Ele vem tentando arrancar da minha mão. Aí se ele pega, já carimba a mãozinha dele aqui de sujeira. Então botei dentro de uma sacola para proteger, só comecei a fazer quando ele realmente deixou. Pessoal, tem outra coisinha para mostrar para vocês. Espera aí só um pouquinho. Falando em sujar, gente, vocês sabem o que é isso? Eu coloquei na embalagem porque enquanto eu fazia, eu acho que já deu uma sujadinha. Aí eu coloquei na embalagem porque senão é representando um dente. Uma cliente minha me pediu para fazer, para dar de presente a um rapaz que está se formando em odontologia. E ela disse, olha Jamila, se tu não conseguir fazer, eu acho que ninguém consegue. E eu pensando, meu Deus, nem sou especialista em amigurumi, que aqui, querendo ou não, é amigurumi, né? Mas, como eu já fiz bastante amigurumi no passado, e eu sabia que era uma pecinha tão pequenininha que ia demandar 20, 30 minutos, apesar que aqui é a segunda. Primeiro eu joguei fora, não deu certo, porque é muito difícil emendar essas 4 partes aqui. Aí tá assim, ó, o dentinho, os olhinhos eu fui comprar e não achei, tive que bordar aqui. E tá até bonitinho, mas sei lá, eu tô achando que já tá sujo. Tá assim meio... Gente, vocês não tem noção, aqui tem muita poeira. E assim, olha só, vai sujar bastante. Ficar manuseando uma coisa tão branquinha. Coloquei a argolinha aqui, fiz a parte aqui onde a argola fica presa, porque se eu colocar direto na correntinha que vem nas argolinhas, a gente abre com um alicatezinho, encaixa aqui e fecha. É muito fácil de sair. Eu nunca gostei de fazer chaveiro só colocando. Só teve um estilo de chaveiro que eu coloquei assim, porque não tinha outra maneira. Que foi os mini peitinhos que eu fiz para uma estudante de enfermagem, que era um evento que ia ter e era o mês do aleitamento materno, né, do incentivo ao aleitamento materno. Aí eu fiz os peitinhos e não tinha como colocar uma correntinha assim de crochê mesmo nele, porque deformava um pouco. Aí eu fui abrir com um alicatezinho, encaixava e fechava a argolinha, mas eu não achei que ficou bem seguro. E também eles eram muito pequenininhos, ela pediu quanto menor melhor. Consegui fazer pequenininho assim. Ficou uma graça. Mas geralmente os meus chaveiros eu faço as correntinhas em crochê
prendo bem direitinho, aí enrolo o fio assim, e nesse caso aqui eu colei com a cola de silicone, tá até durinho aqui, acredito que não vai soltar muito fácil não. Se soltar depois, se eu tiver tempo, ela me pede pra fazer outro. Mas eu achei que ficou bonitinho. Então, foi só isso. No mais, eu tenho assistido muitas lives. Morro de vontade de fazer live aqui com vocês, mas por enquanto eu não posso. Porque o meu bebê fica basicamente só comigo. E na live a gente tem que, né, dar um pouco de atenção. E produzir enquanto conversa, nem sei se eu dou conta. Eu sou monotarefa. Se eu fizer duas coisas ao mesmo tempo, eu já me perco. Mas devagarinho, devagarinho tá indo. Como diz Rayane Kelly, né? Crochê da Rai, onde pinga não seca. E graças a Deus aqui tem pingado bastante e não seca não. Tá indo tudo dentro do planejado, tudo conforme Deus tem me abençoado para que seja assim. Então, pessoal, vou continuar aqui minhas produções. A próxima agora vai ser um jogo de banheiro no Procon laranja. Assim que eu tiver mais atualizações, eu volto aqui para mostrar para vocês. Um grande beijo. Dá um like aí, fortalece a crocheteira aqui, viu? Um beijo, pessoal. Tchau!